Fala pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso de videoconferência para transmissão ao vivo e em mais uma aula aqui sobre vMix. Nas aulas anteriores nós criamos ali, com o vMix cenas com imagens ali para você encaixar uma pessoa, duas pessoas, enfim. Mas o vMix ele tem algo chamado estúdio virtual. Então você pode estar automaticamente encaixando essas pessoas dentro desse estúdio. Claro que se você criar imagens próprias para o seu evento, para o seu layout, enfim, você vai conseguir ter muito mais abrangência, né? O estúdio virtual, você também pode customizar, então você tem que verificar o que é mais fácil para você fazer, usar o estúdio virtual ou criar cenas, né? Conforme a gente aprendeu nas outras aulas. Então eu adicionei uma fonte aqui, a minha câmera é uma fonte, um input e também um vMix Call aqui, uma chamada para a gente poder estar trabalhando com isso, tá certo? Para você adicionar um Virtual Studio, você tem que vir aqui em adicionar a entrada, você vem aqui em Set Virtual, tá? E você vai ter alguns modelos aqui, tá? Tem esses caras aqui que você pode estar escolhendo para você utilizar já esse layout, né? Então você perceba que tem aqui, ó, você coloca uma pessoa, coloca sentado, uma pessoa ali na tela de trás, enfim, tem alguns modelos aqui que você pode estar utilizando, tá? Aqui você começa a ver, para duas pessoas de forma de pé, por exemplo, imagem de celular, interessante. Aqui já em formato wide, né, duas pessoas e assim por diante, tá? Eu recomendo vocês, se você for para duas pessoas, eu recomendo sempre utilizar em formato wide, tá? E aí você vai entender o porquê na configuração. Mas você pode também estar selecionando mais formatos, tá vendo aqui, ó? Você consegue mais formatos, 3 de pé, aqui 2, né, de pé, ó, 4 formato wide, né? 2 formatos wide também. Então eu recomendo você escolher modelos assim, tá? Que seja nessa forma, né? Em 16:9, porque fica mais fácil depois para você utilizar as funções desse set virtual. Então digamos que você vai fazer uma reunião com duas pessoas e você vai selecionar aqui, por exemplo, esse aqui para duas pessoas em formato wide, tá certo? Muito bem, então você adicionou aqui o seu set virtual, né? Ele está aqui. Você vem aqui em Setup, tá? E aqui, ó, vendo nesse layer, você vai escolher o background, se você quiser. Por exemplo, tá o fundo verde, eu quero tirar. É esse aqui, tá? Se eu tiver uma imagem que eu quero jogar aqui atrás, então eu coloco essa imagem como um input aqui dentro do meu vMix e vou selecionar ele aqui, tá? Eu vou arrastar uma imagem para cá só para a gente visualizar como que fica. Então eu coloquei essa imagem aqui, tá? Então vem aqui nesse meu input, né? Vem aqui em Setup. Em Background, eu venho aqui e seleciono essa imagem, ó, tá vendo? Ó, o nome dela é esse aqui, ó. Então eu jogo ela lá para trás. Então, eu posso criar assim uma imagem, né? Respeitando aqui esse espaço, com algumas informações, alguma coisa que eu quero colocar aqui, sem problema nenhum, tá? Você pode fazer isso também. Continuando aqui nos layers, se eu venho aqui no Box 1, tá? Quem que é o Box 1? Eu vou selecionar, por exemplo, a minha câmera, tá vendo? Ó? Aí eu coloco automaticamente ali, ela encaixa certinho. Ó. Perceba que já tem uma borda. E aqui no Box 2, né? No Box 2, eu venho aqui e seleciono o meu vMix Call. Então, eu tenho os dois aqui já automaticamente já colocado nesse espaço, né? Se eu quiser tirar a borda, eu venho aqui, ó, em Boards e tiro, ó, tá vendo? Muito bem, então eu já criei aqui um layout automaticamente com esse set virtual, né? Coloquei aqui nos boxes as pessoas que eu desejo. Se eu vir aqui em câmera, então perceba que eu tenho aqui já ele, o convidado aqui desse lado, né? E a minha câmera aqui já nesse formato wide. Por isso que eu falei para vocês escolherem nesse formato, porque ele já vai vir dessa forma já configurado. Ó. Se eu dar 2 cliques aqui, ó, ele já assume todo a minha tela, né? Porque ele está dessa forma. Então eu clico aqui para ser mais rápido, tá? No F. Vou dar 2 cliques na Renata agora. Ele já fez a transição, vou dar 2 cliques aqui, ó, e ele já faz todo esse efeito, tá? Você pode mudar também esse efeito. Se você clicar com o botão direito, por exemplo, aqui em cima, ó, perceba que ele já tem zoom, esse tipo de coisa, se eu quiser mexer, ó. Se eu vou nesse aqui, por exemplo, ó, este de baixo aqui, com o botão direito, então perceba que ele já fez o zoom, já encaixou certinho a pessoa do Box 1, tá? Por isso que eu falei para escolher em formato wide, para você já ter isso aqui pronto. Então eu posso ter os dois aqui conversando, aí eu quero passar a bola para ela, ó, eu dou 2 cliques aqui, automaticamente já sobe, né, ela com esse zoom preenchido aqui, ok? Aí eu posso voltar para os dois e assim por diante. Então é bem simples, não tem muito segredo.
basta eu escolher aqui nos box as pessoas que eu quero, né? Onde que vai cada um. Então, se você escolher 4 pessoas, enfim, 3, vai aparecer a quantidade de box aqui, ok? Escolho quem eu quero aqui, vou aqui em câmera, né? Escolho aqui o F para ser mais rápido, tá? E automaticamente, por estar nesse formato aqui, ó, ele já deixou assim para mim, tá? Se eu escolho em formato de pé, alguma coisa assim, aí eu vou ter que clicar com o botão direito e trabalhar no zoom para encaixar da melhor forma que eu quiser, tá? Mas eu recomendo nesse formato aqui para isso. Aí você consegue trabalhar, ó, bem interessante, tá? Então essa ferramenta do set virtual aqui do vMix, você pode estar utilizando já de uma forma bem prática, né? Para receber um convidado no vMix Call, até colocar uma janela do próprio Zoom também, não tem problema nenhum. Você recorta ali a imagem da pessoa, deixa ele em formato wide, né? Encaixar aqui, sem problema, você consegue criar o seu próprio set virtual já com um certo movimento, né? Fica bem interessante também para você utilizar. E da mesma forma, se você quiser colocar os nomes aqui abaixo, ó, é da mesma forma que a gente fez anteriormente. Basta você vir aqui nessa engrenagem, tá? Aí você vem aqui em camadas e você escolhe, né? De baixo para cima, que vai ter prioridade. Coloca aqui a imagem do nome das pessoas e coloca abaixo aqui de quem você desejar. Então você pode colocar aqui outras coisas, como um QR Code, como também uma logomarca, né? Desde que seja de baixo para cima, porque as câmeras estão aqui e a imagem está aqui, ok? Então é isso, uma forma simples de você estar utilizando aí vários modelos que você tem aqui no vMix de set virtual, né? De estúdio virtual, com efeito já de transição, de fim de zoom, fica bem interessante, tá? Aí você explora os outros modelos que tem, só te recomendo você trabalhar no formato wide, porque você já vai ter esse processo aqui já pronto. Se você não escolher esse formato wide, outros formatos de pé, quadradinho e tal, você vai ter que esticar no zoom, enfim, clicar com o botão direito aqui e trabalhar nessas opções aqui de zoom para poder encaixar, tá certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, fico à disposição, ok? Te vejo na próxima aula.